Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal SOS Orquídeas e o Fantástico Mundo Natural. Hoje nós estamos aqui dentro do orquidário porque o assunto ele envolve o nosso orquidário ou onde nós colocamos as nossas plantas. Hoje nós vamos falar sobre a disposição das plantas em um orquidário, como elas devem ficar para proporcionar um ambiente melhor para elas, né? Então vamos ver isso no decorrer do vídeo de hoje. Vai ser bem curtinho, bem breve, mas um assunto bastante importante e bastante interessante. Eu volto já. Bom, estamos de volta e o que é que nós vamos falar hoje? Nós vimos lá no nosso curso, nas nossas aulas online, um monte de informação sobre as orquídeas, o fator de luminosidade, onde elas vivem na floresta, as altitudes, as influências que isso tem. E na floresta, as plantas elas vivem longe uma das outras. E quando nós as colocamos dentro de um orquidário, nós as juntamos, colocamos todas em um mesmo espaço. E isso favorece o quê? Favorece o aparecimento de doenças, de pragas, e dificulta o desenvolvimento das plantas. Então nós temos que proporcionar ambientes favoráveis. E de que maneira? Um exemplo. Se nós formos colocar as plantas em bancadas, nós precisamos tomar alguns cuidados. Se nós formos colocar as plantas em penduradas, como nós estamos vendo aqui atrás, várias plantas penduradas, nós temos que tomar alguns cuidados também. Então vamos começar com as plantas penduradas. Aqui atrás de mim, nós vamos ver que nós temos plantas penduradas aqui, ó. Várias plantas penduradas. Então, o primeiro ponto, nós não podemos colocar as plantas penduradas umas sobre as outras, Ou seja, se nós pegarmos este vasinho aqui e nós vamos pendurar esse vasinho. E aí nós vamos colocar um outro vasinho colado aqui do lado dele, e um outro colado, e um outro colado, e um outro aqui. As plantas amontoadas, penduradas. Isso não é possível. Não é possível porque nós precisamos que haja circulação de ar entre as plantas. Então você precisa de, no mínimo, ter entre elas 5, 10 centímetros entre uma planta e outra, para que haja circulação de ar e ventilação. Em uma bancada. Então vamos supor que nós estamos com essa planta aqui em uma bancada. Essa daqui é uma Cattleya boringiana, agora é época de floração das boringianas, e existem plantas dessa boringiana que atingem 80 centímetros de altura, com 10 a 12 flores, plantas muito boas, muito floríferas, mas de duração curta, duram uma semana no máximo, mas são plantas muito boas de cultivar. Então, numa bancada, vamos supor que nós estamos trabalhando nas bancadas. Então, nós também não podemos, vamos fazer um exemplo aqui, vamos pegar uma planta aqui, duas. Então, nós estamos aqui com duas plantas de boringiana. Temos aqui 2 vasinhos em uma bancada. Qual é o ideal? O ideal é que esses vasinhos fiquem distantes um do outro, para que haja circulação de ar. Então, quando nós montamos o nosso orquidário, nós começamos assim, com as plantas distantes uma das outras,
porque nós temos espaço para fazer isso. E conforme nós vamos adquirindo plantas, nós vamos juntando para ter mais espaço, para poder colocar as outras plantas. E aí começam os problemas, né? Se eu coloco as plantas amontoadas assim, e aí eu coloco um outro vaso aqui, tudo muito amontoado, nós vamos favorecer ambientes para algumas pragas, como por exemplo, cochonilhas. As cochonilhas adoram ambientes onde não há circulação de ar, onde não há ventilação, e isso favorece o seu desenvolvimento. Então, nós precisamos pensar nisso. Outro ponto é o aparecimento de fungos. E ainda mais, quando as plantas estão amontoadas, uma ficam tocando nas outras, isso é inevitável. Uma planta vai tocar na outra mesmo, não tem como nós evitarmos isso. Mas se nós pensarmos que nós precisamos manter uma planta uma certa distância uma da outra, nós vamos favorecer que elas não fiquem tão próximas, que nós tenhamos uma ventilação melhor entre elas e podemos até conseguir controlar algumas pragas e doenças como fúngicas, né? Os fungos atacam em que momento? Os fungos atacam em momentos onde há saturação de umidade, ou seja, umidade excessiva no ar e no vaso. Né? Umidade excessiva do ar nós conseguimos controlar? Muito difícil, né? Se nós pegamos aí épocas muito chuvosas, nós não vamos conseguir controlar a umidade do ar, né? Mas nós podemos controlar a umidade dos vasos, com substratos bem drenantes, né, com drenagem no fundo dos vasos, vasos de tamanhos adequados, para que não haja esse excesso de umidade. E aí nós vamos tentar proporcionar ambientes mais saudáveis para as nossas plantas. Tudo bem? Então vamos retomar. Nós não podemos amontoar as nossas plantas em nossos orquidários. Quando eu digo orquidário, eu digo onde você cultiva suas plantas. Né? Nós já vimos lá no nosso curso que podemos cultivar em vários lugares diferentes. Né? Então, procurar manter uma distância entre elas de pelo menos uns 4 dedos entre os vasos, para que nós possamos ter uma circulação de ar um pouco melhor entre elas. Né? Não evite também colocar outras plantas dentro do orquidário. Eu sei que às vezes não é possível, né? Às vezes você tem lá suas rosas do deserto, suas outras plantas, e você quer colocar todas em um mesmo lugar. Tudo bem, pode também, mas o ideal é que as orquídeas fiquem somente orquídeas, e inclusive algumas separadas. Lembrem das nossas aulas sobre Phalaenopsis, né? Phalaenopsis não se misturam com outras plantas. Por quê? Justamente por causa disso. Elas são muito frágeis a fungos e vírus. Então, dentro do seu orquidário, provavelmente vai haver fungos. Isso é inevitável. E as Phalaenopsis são muito suscetíveis. Tá bom? Olha, o nosso trabalho de hoje era esse, né? Proporcionar a você uma informação sobre disposição das plantas no orquidário. Mantenha uma distância entre elas, se possível, é claro, né? Se não houver essa possibilidade, você vá juntando os vasos aí, né? Mas tome mais cuidado, né, com fungos, observe melhor, tenha uma atenção melhor para as suas plantas. Tudo bem? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do nosso assunto de hoje, né? E que possam nos acompanhar aí. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você não faz parte do nosso grupo do WhatsApp, se inscreva, faça parte lá do nosso canal. Nós temos o canal de vendas, né? O canal de vendas oferece plantas muito boas e um preço bastante acessível. Eu espero vocês. Fica um grande abraço, professor Aguinaldo, e nos vemos por aí nos próximos trabalhos. Até lá!